Um homem foi preso em Teresina, no Piauí, por cometer estupro virtual. O caso é o primeiro registrado no país. Um técnico em informática no Piauí foi preso por obrigar a ex-namorada a fazer fotos e vídeos dela mesma em ato sexual e enviar para ele pela internet. Para conseguir o que queria, ele ameaçava divulgar em uma rede social fotos íntimas da ex-namorada tiradas durante o relacionamento dos dois sem autorização dela. Por ter constrangido a vítima sob ameaça para manter o ato libidinoso, foi configurado o crime de estupro virtual. O caso foi o primeiro no Brasil a ser interpretado com base no artigo 213 do Código Penal, já que o crime de estupro virtual não está previsto explicitamente na legislação. A nova redação da lei de 2009 prevê pena de reclusão mínima de 6 anos e máxima de 10 para quem constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para ter conjunção carnal ou ato de cunho sexual contra a vontade. No Brasil, são registrados mais de 40 mil estupros por ano. São 5 a cada hora. Os estados com as maiores taxas são Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Roraima. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Fabrício da Mota Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o que é estupro virtual, né? Porque eu imagino que muitas pessoas estão tendo primeiro contato com esse termo agora, com essa prisão que houve no Piauí, né? Porque se não houve contato com uma vítima, como é considerado um estupro? Talvez a escolha desse nome tenha sido mais uma publicidade, um desserviço até mesmo ao Instituto, porque o estupro ele ocorreu de fato. Ele ocorreu muito embora se tenha utilizado essa nomenclatura, essa adjetivação virtual. O que ocorre é que nós temos um Código Penal bastante antigo, de 1940, em que historicamente a própria lei ela trazia como conceito, como tipo penal, a necessidade de vítima mulher e de haver a conjunção carnal. E jurisprudência e doutrina sempre entenderam isso como sendo o sexo vaginal. Então há uma historicidade normativa por trás desse, digamos, preconceito social em torno da compreensão do estupro. Ou seja, estupro historicamente sempre foi uma violência sexual cometida contra a mulher e diante do sexo vaginal. Isso trouxe debates intensos, acalorados, e houve uma necessidade de mudança. Em 2009, em 2003, a CPMI da exploração sexual entendeu que havia necessidade de evoluir a legislação brasileira com relação a esse aspecto. Não havia mais a razão de se imaginar, primeiro, que somente a mulher deveria ser vítima desse tipo de atentado, né? E segundo, que nem deveria haver necessidade de um contato físico. Tanto é assim que na nova nomenclatura que foi aprovada em 2009, que veio a editar a Lei 2015 em 2009, ela trouxe o conceito de outro ato libidinoso. Então, a conjunção carnal ela passou a ser secundária na tipificação do estupro. O estupro hoje é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. E a lei, o Código Penal reformado, não trouxe a definição do que seria esse outro ato libidinoso. Então, a própria jurisprudência começou a evoluir gradativamente, antes mesmo da evolução da internet. Você já poderia imaginar como estupro, eventualmente, uma masturbação em que não havia a penetração, né, vaginal. Você passou a ter até a satisfação da própria lascívia, do próprio desejo sexual, mediante o toque, mediante a manipulação dos órgãos genitais. Então, isso passou a ter evoluções gradativas. E com a internet veio essa nova modalidade, que era o constrangimento ilegal, que era o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, a alguém a praticar atos sexuais em nome de um temor, em nome de uma ameaça, em nome de um medo de que lhe fizesse mal ou algo desse sentido. Por isso é que o estupro virtual, assim chamado de estupro virtual, passou a ser aceito por esse juiz de Teresina. Ele entendeu da seguinte forma: veja, enquanto esse cidadão obrigava a vítima a mandar fotos, não havia ali a figura do estupro. A partir do momento em que ele passou a obrigar essa vítima a penetrar em si mesma, a se masturbar, introduzir objetos em si mesma para satisfazer a sua lascívia, a lascívia do agente criminoso, aí você consegue entender a prática do estupro. A vítima ela acabou se violando sexualmente
com medo de que as fotos fossem vazadas na internet. E aí veio a figura do estupro virtual. E tem diferença na punição, na pena, por exemplo, de se teve o toque ou não, ou tudo é considerado estupro e tem a mesma punição? A consideração jurídica, a classificação jurídica é de estupro, né? Você tem a dosimetria da pena. E aí talvez o juiz, nesse caso houve apenas uma prisão temporária, esse cidadão não foi julgado ainda, não foi condenado criminalmente, só houve a prisão temporária dele. Mas quando ele vier a ser julgado e se for condenado, na dosimetria da pena o juiz vai levar em consideração se houve toque, se não houve toque, qual foi a gravidade efetiva dessa conduta, a ponto de delimitar se houve pena mínima de 6 anos ou pena máxima de 10 anos. É mais ou menos esse o raciocínio que será feito na ocasião. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Estamos de volta e continuamos aqui a nossa conversa com o advogado Fabrício da Mota Alves, que conversa conosco hoje a respeito do estupro virtual. Doutor, o senhor já explicou, né, como ocorreu esse crime, essa primeira prisão autorizada pela Justiça lá no Piauí. Mas como que a vítima ela pode denunciar um caso desse? Já que a gente tem delegacias especializadas no país, né? Geralmente, se a vítima é mulher, ela procura a delegacia da mulher e também a delegacia de crimes virtuais também. Nesse caso, qual é o melhor lugar para ela procurar, para denunciar? Na verdade, o melhor local é a delegacia mais próxima. Essa que é a verdade. Ainda que não seja essa delegacia, digamos, a sua circunscrição de definição de competência específica não seja dela, ela vai encaminhar essa vítima para uma delegacia adequada para apurar esse tipo de delito. Esse é um caso bem específico porque, à primeira vista, ele não trazia esse conceito de estupro. Poderia ser compreendido como uma espécie de extorsão, muito embora não houvesse vantagem econômica, uma espécie de extorsão, até trazendo o conceito internacional, né, sextortion, né, extorsão sexual, ou é simplesmente um caso de vazamento de fotos íntimas, de nudes, né, que as pessoas costumam utilizar essa nomenclatura. Então, para que houvesse evolução, foi necessária essa investigação pelo delegado responsável. Isso não impede, naturalmente, a autoridade policial de tomar uma decisão de proceder às investigações. Se a vítima for mulher, ou se a vítima for homem, se for criança ou adolescente, é claro que o interessante é ir até a delegacia competente, mas não tendo essa facilidade de compreensão, busca a delegacia mais próxima ou até mesmo o Ministério Público, que pode direcionar também a vítima para o local adequado. Como se faz a prova num caso desse? É mais difícil, porque já que não teve contato físico? No caso do estupro virtual, a prova é eminentemente documental, né? São provas eletrônicas. Claro que pode haver testemunha, o que é muito pouco provável, porque aquela situação de ameaça, de constrangimento ilegal que a vítima está sofrendo, dificilmente alguém compartilha daquele momento. Ela se isola, ela se esconde, o medo, a vergonha são os motores, são os elementos que levam a vítima a se ocultar e a ocultar esse fato das autoridades. Então, de uma forma geral, a vítima deve se preocupar em reunir elementos de prova documentais. Se for feito um contato por uma rede social, pelo WhatsApp, por um aplicativo qualquer, ela grava esses elementos, salva, faz o print da tela, procura imprimir, se ela tiver acesso a uma impressora, procura imprimir e leva isso tudo para a delegacia mais próxima. Com essa abrangência maior, né, do crime de estupro, que o senhor explicou no primeiro bloco da nossa conversa, perdeu a figura do atentado violento ao pudor ou ainda ele existe ainda? E também qual a diferença para assédio sexual? Na verdade, o atentado violento ao pudor, ele existe na figura do estupro. Antigamente você tinha essa distinção entre o atentado violento ao pudor e o crime de estupro, sendo o estupro a necessidade do constrangimento à conjunção carnal com a mulher. Então havia essa definição da vítima por gênero, né, tinha que ser a mulher, e a necessidade do contato físico, da penetração vaginal, o sexo vaginal. E o atentado violento ao pudor seria a outra categoria, ou seja, os atos libidinosos diversos da conjunção carnal acabavam sendo tipificados como o crime de atentado violento ao pudor, com uma pena menor, inclusive. Justamente essa CPMI da exploração sexual resolveu acabar com isso e a lei que foi aprovada e reformou o Código Penal, ela unificou. Agora, pouco importa se a vítima é homem ou mulher e pouco importa se houve um ato libidinoso ou se houve conjunção carnal. O crime será de estupro efetivamente. E o assédio sexual continua tendo a sua nomenclatura específica, como sendo, na verdade, o constrangimento que uma pessoa sofre em função dessa relação de hierarquia para satisfazer a vontade sexual ou para que esse agente criminoso tenha algum tipo de vantagem sexual decorrente desse ato. Ele constrange a vítima, mas tem que haver essa necessidade de uma relação hierárquica
superior. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas explicações. Eu conversei com o Fabrício da Mota Alves, que é advogado, e conversou com a gente a respeito do estupro virtual. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até.